Pessoal, aula fundamental também para o nosso Enem e mesmo para diversas outras provas é sobre a ditadura militar brasileira. Um evento histórico da nossa história contemporânea, inclusive, a gente até já considera isso aí quase que história do tempo presente, como a gente chama aqui no Brasil, principalmente porque muitos dos reflexos e discussões e fenômenos da ditadura como um todo ainda são muito presentes na história brasileira, especialmente aí por conta daquilo que o saudoso Brizola chamaria de os filhotes da ditadura ainda estão aí espalhados, né, pela nossa política, pelo jornalismo e assim por diante. Mas vamos agora nos deter aqui nesse espaço temporal de 1964 até 1985, então sem grandes, ainda, né, pelo menos sem grandes análises em relação aos dias de hoje. Primeiro de tudo, vamos lembrar do contexto no qual ocorre o golpe civil-militar de 1964. E, na verdade, antes do contexto, até quero falar um pouco sobre essa própria nomenclatura, né? Vejam que eu usei aqui golpe civil-militar e, inclusive, muitos materiais já têm até mesmo trazido como a ditadura civil-militar brasileira também. E é um nome que faz muito sentido, porque, vejam só, não foram só os militares que se envolveram na deposição do presidente João Goulart, e também não foram só os militares que estiveram à frente do país durante esses 21 anos aí de regime ditatorial. Claro, né, quando a gente olha para os caras que estavam no executivo, né, na época, que eram os presidentes, que foram os ditadores do Brasil, todos eles foram militares. O Castelo Branco, o Geisel, o Figueiredo, né, enfim. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Uma presença muito importante de parcelas da sociedade civil, tanto no golpe, como também na própria gestão do regime como um todo. No golpe mesmo de 64, nós temos uma participação bem ampla, inclusive da sociedade, né, com camadas da classe média fazendo lá aquelas manifestações por Deus, pela família, pela pátria, com aquelas faixas de que o Brasil não será uma nova Cuba, essa bobajada toda aí, né? Então você tem essa parcela, alguns setores da igreja também, das igrejas, não é só a igreja católica, um setor ali também religioso, voltado para isso tudo, muitos membros da imprensa na época, tá? Vários veículos de jornal, inclusive, faziam todo um processo de querer minar a autoridade do presidente João Goulart, ou mesmo de pedir, mesmo pelo golpe, né? Tá lá o Carlos Lacerda, aquele mesmo, lá da época do Vargas ainda, o Carlos Lacerda pedindo para os militares intervirem e salvarem o Brasil do comunismo, enfim, tá? Daí, claro que ao longo do regime, ao longo desses 21 anos, alguns desses atores começam a sair de cena, né? Por exemplo, a gente vai ver a questão da imprensa. Pô, a censura pega muito pesado nos jornais, então muitos jornalistas começam a ficar contra a censura. Mesmo a igreja, ou no caso as igrejas, novamente, né? A igreja, depois ela vai ter um papel fundamental, inclusive, na própria derrubada do regime, né? Então tem essa... Aí eu falo, quando eu falo a igreja, eu falo a instituição mesmo, né, gente? Ou as instituições, tá? O papel mais reconhecido, claro, é da Igreja Católica, mas a igreja presbiteriana, a igreja luterana, outras igrejas mais localmente também vão se envolver no processo de deposição do regime, com toda certeza, né? Mas mesmo esses caras saindo, ainda assim, permaneceu uma parcela da sociedade civil ao longo do regime a maior parte do tempo. Aí, especialmente, o alto empresariado brasileiro, né? Tanto que quando a gente olha, por exemplo, os ministros da economia no Brasil, foram alguns, mas o mais famoso foi o Delfim Neto, né? Então ele era um civil, tá? E os civis, eles ocupam também cargos de comando e tudo. Por isso que a gente, inclusive, chama, né, esse período sem problema nenhum da ditadura civil-militar. E também o golpe de 64 é o golpe civil-militar, que depois, né, tirou ali por meio de uma manobra inconstitucional o presidente João Goulart da presidência da República. A gente tem que lembrar que o João Goulart, ele já era o vice do Jânio Quadros, né, ele foi eleito como vice-presidente. O Jânio Quadros pediu a renúncia nos primeiros meses de governo, saiu fora. Aí o João Goulart, ele já enfrenta uma resistência para assumir a presidência lá em 61, inclusive, né, antes disso tudo, porque diziam que o João Goulart, ele era comunista. Então vamos por partes aqui. Primeiro de tudo, João Goulart, ele estava longe de ser comunista. O João Goulart, a gente tem que lembrar, ele era considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas. Ele foi ministro do Trabalho de Vargas, ele foi o ministro que, inclusive,
no governo varguista de 51 a 54, negociou um aumento de 100% no salário mínimo para os trabalhadores. Tanto que a gente sabe hoje, de uma forma muito clara, que a real intenção da ditadura não era afastar o comunismo, até porque, gente, não tinha comunismo organizado de fato no Brasil na década de 60. Até tinha, claro, uma célula ou outra, né? O Partido Comunista, inclusive, estava na ilegalidade já desde o governo do Dutra, tá? O governo lá do Dutra, né, que foi de 46 até 46 a 50, ele já tinha sido posto na ilegalidade, nós nem tínhamos um partido comunista, os comunistas estavam extremamente desorganizados e sem nenhum apelo realmente junto à população de fato, tá? O comunismo ele era virtualmente inexistente no Brasil nesse momento. A grande questão da ditadura militar foi exatamente afastar o trabalhismo varguista, ou a herança varguista de fato, da presidência da República, que nesse momento era preconizada, então, pelo Jango, ou então pelo João Goulart. Aí, a questão do golpe, foi dito o seguinte, né, que o presidente não estava no Brasil, que ele havia ido para o Uruguai, mas ele ainda estava em território brasileiro, e lá na época, então, o presidente da Câmara, né, o tal do Ranieri Basile, ele decretou vaga à cadeira da presidência, e ele decretou isso de forma ilegal, porque não estava vaga, o presidente estava no país, não havia se ausentado, não havia saído. E então, claro que tudo isso apoiado, né, pelas tropas militares, por todo esse momento ali, até porque o João Goulart, gente, né, qual que era também o problema com o João Goulart? Ele vinha querendo fazer várias reformas, então alguns dias antes ele já tinha anunciado as primeiras medidas de reforma agrária, inclusive havia nacionalizado algumas refinarias de petróleo, tá? E aí, claro, né, tinha esse viés desenvolvimentista, varguista, que não era bem visto pelo alto empresariado, pela elite brasileira, que faz todo esse processo midiático, então, de ataque ao presidente, chamava o presidente do presidente vermelho, o comício vermelho, quando o João Goulart, ele não era realmente socialista, tá? Ele até foi apoiado num determinado momento pelos socialistas, mas não porque os socialistas gostavam dele, é porque os socialistas diziam o seguinte, olha, não tem ninguém melhor, né? Ou no caso, assim, pros comunistas brasileiros, o João Goulart era o menos pior. Inclusive, depois os comunistas rompem com ele porque eles queriam um governo mais revolucionário. O João Goulart, ele era reformista, inclusive, né? E aí o João Goulart, ele ficou meio sozinho e abandonado com uma minoria mesmo, e aí ele acabou caindo ali no processo do golpe como um todo. Tá? Então coloquei até aqui o anticomunismo, né, como um fantasma a ser inventado. A gente tem que lembrar que a década de 60, estamos entrando aí no auge da Guerra Fria, inclusive, então a polarização política ela era algo real, mundial, de fato, com os Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, né, aquela coisa toda, tá? O que nós temos hoje de polarização política tá tudo no discurso, de fato, né, gente? São metanarrativas, nós não temos nenhuma grande potência comunista ameaçando o Ocidente hoje em dia, certo? Naquela época a polarização ela era muito mais tangível, era muito mais real, e aí, só que daí dentro de uma polarização, o que acontece? Tanto em 60 como nos dias de hoje. Se você não concorda com um lado, você é automaticamente colocado do outro, né? Não existe caminho para discussão, para debate, para as pessoas entenderem, enfim, tá? Então vamos lá, gente. Assim que os militares eles entram no poder, tá? Nós vamos ter os primeiros atos institucionais, né? Na verdade, sim, o Brasil teve vários atos institucionais. Os mais famosos são os 5 primeiros, inclusive o mais famoso deles mesmo é o AI-5, sobre o qual eu já vou falar. Mas por que é importante só, pelo menos, a gente entender os 4 primeiros, o AI-1, 2, 3 e 4? Porque nós temos que entender que o próprio regime militar, né, o regime ditatorial militar, ele vem numa escalada, tá? Nos primeiros anos, principalmente ali 64, foi em abril, né, de 64, 65, ainda havia um espaço público, né, havia uma determinada, assim, uma restrita liberdade de expressão, né, aquela coisa toda. O regime, ele vai amadurecendo em seu processo ditatorial. Tanto que o ato número 1, por exemplo, ele vai estabelecer eleições indiretas para a presidência. Já tira essa questão, né, de poder votar para presidente, já acaba com as eleições. Tanto que ali nesse primeiro momento, inclusive, as pessoas que pediram o golpe ainda estavam achando o quê? Que os militares iam entrar e atirar o João Goulart e ia chamar outra eleição. Só que os militares dizem, não, a gente não vai chamar outra eleição. Agora a gente vai tomar conta do processo, né? Então ali algumas pessoas já começam a romper, né? O próprio Lacerda, por exemplo,
vai ser, não só vai romper com a ditadura, como ele vai ser perseguido, ele vai ser exilado também, né? Ele que tanto apoiou o golpe, depois vai ser afastado também por esse golpe. O AI-2 acaba com os partidos políticos, é importante a gente lembrar isso, né? O Brasil ele passa a ter somente 2 partidos, tá? A UDN e o MDB. A UDN era o partido, vamos colocar assim, ao lado dos militares, que era a União Democrática Nacional, e o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro, que na verdade, mesmo tendo 2 partidos, aí alguns ainda hoje dizem, como é que era uma ditadura se tinha 2 partidos? Mas era meio que uma democracia, como a gente diz assim, para inglês ver, né? Porque o MDB, sendo oposição, ele não poderia exercer uma oposição de fato, porque dentro desses atos inconstitucionais aqui, inclusive dizia que o presidente, no caso o Poder Executivo, tinha poder para cassar mandatos de parlamentares que pusessem em risco a segurança nacional. Ou seja, eles arranjaram uma desculpa bem ampla, né, para poder caçar os inimigos, para poder perseguir, e não era só parlamentares, deputados, não. Também seriam professores, jornalistas, né, todo aquele que, na verdade, ameaçasse a segurança nacional, poderia então perder o seu cargo, ser perseguido, ser preso. Eles abrem esse espaço amplo, né, porque o que significava ameaçar a segurança nacional? Criticar o governo. Tá? Isso aí é a característica maior, né, de uma ditadura, de fato. Maior não, mas é uma das principais características de uma ditadura, o cerceamento à liberdade de expressão da oposição, e mesmo assim a oposição, né, que existia ali, mas era uma oposição que existia permitida. Tá? Era um bipartidarismo falso, na verdade, meio que até assim para imitar Estados Unidos, né, que também tem 2 partidos, mas aqui não havia mesmo de fato, tá? E aí, a gente vê que nesses 4 primeiros anos, existem manifestações ainda contra a ditadura militar, e em 68 tá ocorrendo vários movimentos no mundo como um todo. O famoso Maio de 68, na França, onde os jovens vão às ruas protestar contra o governo lá não é do François Mitterrand, esqueci o nome do presidente agora. Mas eles vão protestar na França lá contra o governo. Nos Estados Unidos, os jovens estão protestando contra a guerra no Vietnã, né? São a favor do pacifismo, é a emergência da geração hippie, aquela coisa toda. E os jovens brasileiros também vão à rua, tá? Eles vão à rua, tanto que em 68 nós temos a famosa Passeata dos 100 mil, que reuniu cerca de 100 mil pessoas, um número muito realmente significativo, nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, para protestar. Só que daí nessa passeata ocorre um incidente. Um jovem secundarista. O que é um jovem secundarista? É um rapaz de ensino médio, como se fosse hoje, né? Então um rapazinho ali de seus 16, 17 anos, ele foi se esconder, porque daí, claro, chegou a cavalaria na manifestação, aquela coisa toda, ele foi se esconder e por conta da brutalidade policial ele acabou falecendo, né? Então ali no meio da manifestação, isso gerou uma comoção muito grande por conta dessa violência, né? Que acabou levando um jovenzinho a óbito ali. Começaram uma série de críticas à ditadura, e aí críticas dentro lá do próprio Congresso Nacional, né? Tem um deputado da oposição que vai na tribuna e chama o exército de valha-couto de torturadores, tá? O que é um valha-couto, gente? Um valha-couto é um covil de bandidos, ou seja, chama os militares de bandidos, de torturadores, de assassinos, de não sei do que. Aí os militares pensam que não, peraí, esse povo ainda tá muito soltinho, tá? Tanto que aí em dezembro de 68 vem o famigerado Ato Institucional número 5, que marca uma radicalização de fato do regime militar, que daí dá amplos poderes para o presidente. Para vocês terem uma ideia, o presidente ele poderia cassar o mandato de qualquer deputado, senador, a qualquer momento que fosse, não só de deputados e senadores, mas também de deputados estaduais e até mesmo de vereadores. O presidente ele poderia a qualquer momento fechar o Congresso Nacional, simplesmente pela vontade dele, ele poderia fechar o Congresso Nacional, poderia fechar assembleias legislativas e poderia fechar até mesmo câmaras de vereadores das cidades. Então, olha, ali acabou, tá? Mesmo os governadores dos estados também eram indicados pelo presidente, que eram os famosos governadores biônicos, porque eles não eram eleitos, e também prefeitos, gente, principalmente os prefeitos de capitais e de cidades de fronteira, eles eram escolhidos pelo poder executivo, tá bom? Claro que os prefeitos de outras cidades, eles também poderiam ser tirados, caçados a qualquer momento, aquela coisa toda. Então, assim, ó, para vocês entenderem também, alguma coisa de eleição
até existia durante a ditadura, mas novamente era uma eleição assim, que você só podia votar em quem o governo permitia, obviamente, tá? Pra gente não cair nesse engodo, porque volta e meia aparece alguém falando, ah, mas na ditadura tinha eleição. Sim, mas era uma eleição extremamente falsificada, né? Enfim, tá? Além disso, o AI-5 também estabelece, né, aumenta ainda mais a questão da censura, cria até mesmo a ideia do cargo de censor, né, os censores vão estar nos jornais, nas revistas, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, sobre a repressão, né. Então ele radicaliza mesmo de fato, tá, e inclusive, eu estava esquecendo, o ponto mais importante do AI-5, ele praticamente legaliza a tortura porque ele suspende o habeas corpus em casos de crimes políticos. Porque o habeas corpus, gente, é uma peça básica de defesa do Estado de Direito. O habeas corpus ele funciona da seguinte forma. Se alguém vai preso e entende que por qualquer motivo que seja, possa vir a sofrer violência física ou mental, né? Qualquer tipo de violência no ato da sua prisão, essa pessoa ela pode pedir um habeas corpus, tá? Isso, gente, é uma peça do direito ocidental desde 1215. Isso apareceu pela primeira vez lá na Carta Magna da Inglaterra em 1215. Tanto que o habeas corpus vem do latim tenha o seu corpo, ou seja, o meu corpo é meu, eu tenho que proteger o meu corpo, né? Então se a pessoa ela acha que ela vai sofrer algum tipo de violência, ela entra com habeas corpus, aí o juiz pode determinar que essa pessoa não seja presa, ou prisão domiciliar, ou cela separada, né? Enfim, tá? Depende muito de cada caso. Mas aqui o AI-5, ele suspende isso. Tá? E novamente, o habeas corpus vamos dizer assim, para quem for por direito, mais tarde vai ver isso, é um dos sistemas mais básicos de defesa da integridade da pessoa, e aqui nesse caso aqui ele foi suspenso, especialmente para crimes políticos, tá bom? E até mesmo essa ideia de crime político, tá, gente? Não estou generalizando, mas geralmente é uma ideia muito típica de ditaduras também, né? Porque como assim eu, como cidadão, vou cometer um crime político, tá? Vamos lá agora aqui, ó, repressão e censura, né? Os principais atingidos, não somente, mas os principais atingidos, a mídia. Quando eu coloco aqui mídia, entendam jornais, né? Mas também a própria questão do entretenimento, novelas, peças de teatro, tá? Artistas também, né? Então escritores, músicos, aquela coisa toda, tá? Esses caras, né, professores também, professores universitários passam a ser perseguidos, mas também membros do judiciário, funcionários públicos, tá, gente? Uma série, né, um sem número de pessoas. Isso aqui tudo, né, também culmina com as prisões políticas, então muita gente era preso por questões políticas de fato. Então se a pessoa ela reclamava do trabalho, se a pessoa ela criticava o governo, por exemplo, né, os jornalistas que faziam matérias com alguma coisa lá criticando, por exemplo, sei lá, né, não gostou de uma medida do presidente, coisa que todo mundo fala o dia todo nas redes hoje em dia, lá eles eram presos, tá? E não só, claro, não só jornalistas, aquela coisa, mas mesmo pessoas comuns, normais, também às vezes o cara numa empresa queria entrar no sindicato, aí o sindicalizado ele era investigado, ele era preso, aí essas prisões aqui levavam muitas vezes, né, à própria questão da tortura, da morte, do desaparecimento dessas pessoas e assim por diante. E um outro ponto também importante é a questão das guerrilhas, né, que foi muito bem retratado em dois filmes, tá? Um mais atual, mais recente, que é o do Marighella, tá? Que vocês todos viram lá, quer dizer, imagino que tenham visto, com o Seu Jorge, e também com o Lamarca, tá? Lamarca é um filme um pouco mais antigo, mas mostra a guerrilha urbana, a guerrilha rural, que, na verdade, sim, as guerrilhas elas também foram logo exterminadas, tá? Especialmente com o AI-5, né, que dá cada vez mais poderes para o Estado. Elas vão ser típicas ali da década de 60, na década de 70 elas já começam a cair um pouco, tá? Não é que desaparecem, mas então existe, né, essa tentativa de resposta armada, mas que foram todas, né, todas esmagadas. Um outro filme também que eu lembrei agora é o famoso O Que É Isso, Companheiro, né, que teve aí um acontecimento inédito, tá, quase assim na história mundial, que um grupo de guerrilheiros brasileiros sequestrou o embaixador americano, o Charles Elbrick, né, e inclusive um dos caras que fazia parte desse grupo é o que hoje foi deputado, muitos anos, hoje é jornalista, o Fernando Gabeira, que inclusive escreveu esse livro, O Que É Isso, Companheiro, contando a história deles, que depois foi, na década de 90, adaptado para filme. Então já tem pelo menos 3 filmes aí para vocês verem, embora existam vários filmes sobre a ditadura militar no Brasil, tá bom? Então aqui, ó, gente, um outro ponto importante também quando se fala em ditadura militar, a questão do milagre, coloquei aqui entre aspas, né, milagre econômico, tá? Então, primeiro de tudo, especialmente ali os anos de 67, mas aí 68, 69 e 70,
o Brasil ele passa por um crescimento exponencial, tá? Um crescimento que inclusive assim, ó, nenhum outro país no mundo teve, tá bom? Foi realmente um crescimento muito grande. O PIB brasileiro nesses 3, 4 anos cresceu numa média de 10 a 11%. Eu não lembro bem dos números agora, mas se não me engano, o ano que mais cresceu 12% o PIB. Para vocês terem uma ideia, a China, gente, a China agora nesses últimos anos, né? O ano que a China mais cresceu 9%. Então o Brasil crescia mais que a China nesse momento. Só que, qual era o problema desse PIB recorde, tá? Era a visão político-econômica dos caras que estavam no poder. O Delfim Neto, esse ministro da Economia que eu falei para vocês, ele tinha uma frase que simbolizava muito bem isso. Ele falava assim, ó, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, por mais que tenha crescimento, existe ainda muita concentração de renda, tá? A desigualdade econômica, ela aumenta bastante nesse período, porque daí você não tem crescimento real do salário mínimo, você tem, na verdade, abertura de crédito para as pessoas consumirem, né? Então você empresta bastante dinheiro para as pessoas, aquela coisa toda, depois as pessoas não conseguem pagar, aí cria todo ali um lastro de dívidas, né? Que deixa as pessoas negativas. Não existia SPC e Serasa ainda, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, tá? Então as pessoas ficam endividadas, né? Aquela coisa toda, mas enfim, tá? Além disso, nós temos a presença das mega obras, ou as obras faraônicas, também como nós chamamos, a construção de Itaipu Binacional é desse momento, a Ponte Rio-Niterói, o início da construção das usinas de Angra, no Rio de Janeiro também, tá? Algumas que não deram certo, como a Transamazônica, por exemplo, mas então essas mega obras gigantescas aí são uma marca desse período também, que inclusive simbolizam um pouco a própria ideia também da ditadura militar, que também era de um desenvolvimentismo. Ó, nós precisamos fazer essas obras para o Brasil se desenvolver e para o Brasil crescer, aquela coisa toda, tá? Porém, como que isso era feito? De onde que vinha a principal parte do dinheiro para isso tudo? Aumento da dívida externa, né? Então o Brasil fica pegando dinheiro emprestado, né, para financiar essas obras, essa coisa toda, apesar desse crescimento como um todo, tá? Outra coisa importante, né, gente, que muita gente repete aí até hoje, porque na época da ditadura não tinha corrupção. Tinha sim, tinha muita corrupção, não esqueçam, a corrupção é um problema endêmico do Brasil, nós temos isso desde a colônia, nós temos até os dias de hoje, não há mágica, não há mistério que faça que somente nesses 21 anos aqui não houvesse corrupção. Havia. Porém, o que não havia nesse momento? Liberdade de imprensa. Então esses escândalos, tá? Essa questão assim de roubos, de desvios de dinheiro, eles não podiam ser noticiados, eles não saíam nos jornais porque eles eram silenciados. E não só isso, tá, gente? Mesmo índices de violência, de desemprego, de pobreza, tudo isso era maquiado, era escondido, que das pessoas hoje ficam, porque naquela época não tinha assalto, naquela época não tinha roubo, naquela época não tinha corrupção. Tinha, gente, tinha, óbvio que tinha. O que não tinha era jornais mostrando isso tudo, né? Porque um dos papéis da mídia, querendo ou não, é bater no governo, a gente não pode esquecer disso, tá? Faz parte, né? Vão lá na aula de sociologia, quando eu falei sobre democracia, aquela coisa toda, a mídia, ela tem um papel importante nisso tudo para mostrar exatamente os problemas, porque o governo ele sempre vai mostrar uma propaganda oficial, né, gente? Olha, cresceu tanto isso, cresceu tanto aquilo. O governo nunca vai falar assim, nós não conseguimos fazer isso. Isso a propaganda governamental não vai fazer, tá? Isso é papel, inclusive, da mídia. E aqui não existia essa mídia, né, com liberdade para tal fato. Tá? Só que daí esse milagre econômico, ele tem meio que um limite, né? Que é o início ali da década de 70, especialmente a crise do petróleo de 73. Por conta dos conflitos lá no Oriente Médio, a gente vai ver que os países árabes, eles começam a aumentar o preço do barril de petróleo, tá? Porque os países árabes, eles não conseguem avançar sobre Israel, aí porque os Estados Unidos protegem, né? Especialmente lá na guerra do Yom Kippur, tá? Que vai gerar tudo isso. E aí, o que os países lá da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles decidem? Já que a gente não consegue atacar aqui, porque os Estados Unidos vêm defender, vamos pressionar esses caras no bolso. Então, numa semana, eles sobem o preço do barril de petróleo em 300%, na semana seguinte, mais 300%, tá? Isso traz um caos, uma crise econômica para o Ocidente como um todo, né? Tanto que é exatamente a partir dessa crise da década de 70 que floresce a ideia que nós temos hoje do neoliberalismo, essa ideia de um Estado mínimo, né, que o Estado não pode investir em nada, mas vem daqui, tá? Vem dessa lambança toda que o Ocidente também fez, né? Vai lá no Oriente Médio se meter nos processos lá, enfim, não vou entrar nessa discussão aqui agora, não é o momento,
Só que daí essa crise, ela atinge a Europa e atinge também os Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele vai começar a cortar a mesada das ditaduras latino-americanas como um todo. Não é só o Brasil, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, né? Enfim, a maior parte dos nossos países aqui, eles estavam sob ditaduras e ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, que, entrando em crise, deixa de emprestar dinheiro, começa inclusive a cobrar, né, o dinheiro que eles já tinham emprestado, e esse processo, então, da crise do petróleo, leva o Brasil a uma crise econômica também, tá? Então o Brasil, né, experimentou esse ápice ali, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, e aí foi embora, tá? Tanto que a gente vai ver o quê? A partir de 73, né, com esse processo de crise, começa a gerar uma insatisfação da população como um todo. Porque deixa eu contar um segredo para vocês. Como é que uma ditadura faz para se manter no poder? Uma das formas mais simples, gente, é agradar a classe média. Enquanto a classe média está comprando, enquanto a classe média está viajando, enquanto a classe média né, tem dinheiro, tá tudo ok. Tá tudo ok, porque a classe média não tá preocupada, isso não é só no Brasil, tá? A classe média não tá preocupada com o pobre, com quem não tem o que comer, com quem não tem onde morar, não, nós estamos bem, é essa classe média, né, que muitas vezes gera emprego, aquela coisa toda, então, né, eles não estão preocupados. Só que essa crise econômica começa a atingir também a própria classe média. Inflação, restrição ali do crédito, tá? Diminuição do poder de compra. Então a ditadura ela começa vamos dizer assim, a não estar mais tão nas graças da classe média, mas claro também toda uma pressão civil também por conta disso, tá? Tanto que nós vamos ter a oposição também, né, bastante atuante, que nesse momento de enfraquecimento, inclusive, começa vamos dizer assim, a sair um pouquinho mais da toca, tá? Essa oposição, ela reclamava principalmente em relação aos direitos humanos que não eram respeitados durante o processo ditatorial, tá? E aí é uma oposição civil, então assim, ó, imprensa, artistas, intelectuais, pessoal no estrangeiro, né? Os brasileiros que estavam fora reclamando muito, então você tem lá e não só reclamando, mas também denunciando, né, crimes, tal. Tem uma figura que é muito importante nesse período, que é a Zuzu Angel, né, que também tem um filme sobre ela, tá, com a Patrícia Pilar. Ela era uma estilista, que o filho dela foi morto durante a ditadura militar. Então ela fazia as peças da coleção dela, né? Tinham ali passarinhos em gaiola, né? Porque os brasileiros eles eram proibidos de criticar o governo lá fora, óbvio, dentro desse processo da ditadura, ela não poderia falar claramente sobre isso, mesmo ela sendo casada com um americano, inclusive, tá? Mas ela, né? Aquela coisa toda, ela tinha medo de sofrer sanções. Só que ela também conseguiu juntar um dossiê gigantesco sobre os crimes da ditadura, ela foi atrás, investigou, né? E ela entrega, inclusive, para embaixadores americanos. E ela morre misteriosamente num acidente automobilístico, tá? Que aí até hoje dizem que na verdade foi provocado esse acidente, enfim. Mas vejam lá a história, o filme, né? Zuzu Angel, tá? O nome do filme. O Chico Buarque fez uma música para ela, inclusive, o nome da música é Angélica, tá? Quem tiver o interesse aí de assistir, vai lá, tá? Mas enfim, tem toda essa oposição aqui civil, a igreja também, então, passa a entrar também diretamente na oposição, principalmente por quê? Porque nos porões da ditadura também estão sumindo frades, freis, padres, tá? A igreja luterana, pensando um pouco mais aqui no sul do Brasil, também tem uma participação local, vai fazer o Manifesto de Curitiba, tá? Que é de 73 ou 74, não lembro agora direito, onde critica a falta de direitos humanos, né? E esse manifesto, inclusive, é entregue para o Geisel, tá? Que era o presidente na época, né? Que o Geisel, inclusive, era luterano, ele recebeu o pastor presidente da igreja luterana, recebeu, né, o pessoal lá e eles entregam isso pro Geisel, né? Então, tá? Mas claro que a participação da igreja católica é muito maior, porque ela tem essa amplitude nacional, inclusive com a principal figura, né, da igreja é o Dom Evaristo Arnes, né, que era o cardeal, tá, Evaristo Arnes, que vai criticar isso tudo. Então, novamente, com intelectuais, artistas, né, a imprensa, aquela coisa toda. Então, frente a essa crise econômica e essa pressão civil, né, a ditadura ela começa a anunciar o seguinte, olha, nós vamos fazer então uma distensão política, tá? Tanto que tá aqui, ó, distensão. O que é uma distensão? Uma abertura, né? Só que essa abertura ela vai ser lenta, gradual e segura, tá? Lenta demais, gradual demais e segura de menos também, tá? Mas o que a gente vê como sinal dessa distensão? Em 1979, e lembrando, essas datas não estão aqui para vocês decorarem, essas datas estão aqui só para a gente se localizar no tempo, né? Em 79,
o governo publica a Lei de Anistia, que fazia o quê? Anistiava todos os crimes políticos cometidos no Brasil de 61 até 79. Ou seja, agora não existia mais crime político. Quem estava preso foi liberto, quem estava exilado podia voltar para o Brasil agora, né? Claro que ainda continuam ocorrendo perseguições, tá? Censura, aquela coisa toda, enfim, né? Mas agora já é um clima muito mais aberto, né? A gente vê ali que realmente o regime ele tá abrindo, mas pela sua própria incompetência de gerir a questão como um todo e, claro, pela sua extrema violência também, tá? Alinhado à crise econômica. E aí, em 84, o que acontece? Um deputado do MDB, chamado Dante de Oliveira, ele propõe o seguinte, porque o último presidente militar foi o Figueiredo, tá? O Figueiredo, inclusive, é uma figura, assim, execrável, tá, gente? Ele falava que ele preferia o cheiro do cavalo dele ao cheiro do povo, tá? Elitista, extremo, assim, ó, um boçal, um soberbo, tá? Enfim, né? E só que daí o Figueiredo ele anuncia, olha, o próximo presidente vai ser um civil, tá? Ele anuncia, né? O próximo presidente vai ser um civil, só que a eleição vai ser indireta. O que é uma eleição indireta? Onde o Congresso e o Senado escolhem o presidente. Só que daí o Dante de Oliveira, esse deputado, ele propõe uma emenda, a emenda Dante de Oliveira, onde as eleições, as próximas eleições, seriam diretas, tá? Ou seja, com voto popular. Aí começa a grande manifestação das diretas já, tá? Que pediam, né, pelas eleições diretas, com vários comícios, vários festivais, muitos políticos, né, ali da oposição já participando disso tudo lá, Ulisses Guimarães, a figura do Lula estava lá, o Brizola, né, vários ali da oposição, outros mesmo que tinham retornado do exílio, começam, tá, esse processo como um todo, como eu falei também, com cantores, né, os atores também, fazendo toda uma pressão pelas eleições diretas. Porém, mesmo com toda essa pressão popular, a emenda ela é derrotada, tá? A emenda não vai adiante. Então nós temos eleições indiretas ainda nesse momento. Tanto que daí em 85 é eleito como primeiro presidente civil, de forma indireta, tá? Depois da ditadura militar, o Tancredo Neves, né? Que era uma das principais lideranças do MDB. Que, como vocês sabem, né? Morre antes de assumir, ele não chega a assumir, daí quem vai assumir é o vice dele, que é o José Sarney, tá? Que até era da Arena, mas o Sarney meio que sai da Arena, daí o Tancredo Neves ele tinha um perfil muito agregador, na verdade, e pensou o quê? Pô, vou trazer o Sarney pra cá, porque tem uma parte, vamos colocar assim, da UDN, né, uma parte, desculpem, eu falei antes UDN, né, gente, não é o UDN, tá, o partido da ditadura, era a Arena, eu confundi com a UDN lá, é que a UDN virou Arena, na verdade, tá bom? Era Arena, Aliança Renovadora Nacional, tá, desculpem, o bipartidarismo que eu falei aqui antes, tá, era a Arena de um lado e o MDB do outro, Aliança Renovadora Nacional, esse era o partido dos militares, ó, me peguei no pulo agora, tá bom? Então tá aqui, né? Então ele trouxe o Sarney porque ele pensou, aí um pessoal da Arena também vai votar, né? Dentro dos deputados e senadores. Aí votaram, elegeram o Tancredo Neves, que vence, né? Mas não assume, porque então no dia 21 de abril de 85, inclusive, ó, um mineiro, né? Morreu no dia do Tiradentes, tá? E aí quem vai assumir é o Sarney, e em 85 nós entendemos então que é o fim da ditadura militar, porque sai o último presidente militar de fato. Mas o primeiro presidente eleito pelo voto direto, e aí cuidado com essa pegadinha, é o Collor. Daí só lá em 89, tá bom, gente? Aqui ainda foi uma eleição indireta. Pontos importantes ainda para sua prova lá do Enem sobre a ditadura militar. As questões da memória também que se constroem, né? Então eu até falei um pouco sobre isso já durante a aula. Olha, volta e meia, hoje ainda tem gente que fala não, porque não foi ditadura, não, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. Cuidado com isso, tanto que as pessoas tentam suavizar, né? Você vê isso muito nas redes sociais, não foi ditadura militar, foi regime militar. Sim, foi um regime ditatorial militar, tá? Ou até melhor dizendo, regime ditatorial civil militar. E eu quero recomendar para vocês aqui, também para vocês ouvirem, um podcast, o História FM, Estação Brasil, um podcast lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, que é um podcast sobre uma série lá que o professor Ricardo fez, sobre os crimes da ditadura militar. Tá assim, ó, gente, fenomenal, muito bom mesmo, para vocês entenderem que isso aqui, tudo que eu falei, né, nesse tempo aqui, ó, gente, não é nem um risco, tá, do que a ditadura militar fez, né? Eu vou deixar aqui como matéria de aprofundamento, podcast, inclusive esse podcast do Estação Brasil não é só esse, vocês podem ouvir todos os episódios lá, porque é realmente muito, muito bom mesmo, já vou deixar aqui como indicação.
descrição e vou deixar o link aqui embaixo, está disponível aí na maior parte dos agregadores de podcasts que vocês devem conhecer com toda certeza. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e continue aí estudando firme.